Pode Embarcar, o podcast da Central do Estudante. Olá! Bem-vindos ao 5º episódio do Pode Embarcar. Chegamos até aqui com histórias inesquecíveis, incríveis, com pessoas maravilhosas, para poder contar um pouquinho para vocês sobre viagem, intercâmbio, estudo, troca de culturas. E é por isso que o Pode Embarcar existe. E a gente está aqui hoje para poder falar de um programa que a gente nunca falou antes. O programa chama Mini High School e ele acontece nas férias aqui do Brasil, nas férias do ensino médio do Brasil, e pode ser feito durante 1, 2 ou 3 meses. E para conversar com a gente sobre essa experiência mais curtinha de high school, eu estou aqui com a Lorena. Ei, Lorena! Muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui para poder rememorar a minha experiência no Canadá. A gente vai falar mais sobre isso no Mini High School. A gente vai falar muito sobre isso, eu quero saber tudo, né? Porque eu atendi você quando você foi lá na Central para poder procurar um intercâmbio. E aí a gente conversou sobre várias coisas até chegar nesse programa, que é o Mini High School, que é um programa muito especial, vocês vão entender por quê, né? E aí a gente chegou à conclusão de que esse seria o melhor programa para você e você vai contar, tá? Sim. Então, eu te agradeço muito a presença. Obrigada pelo convite, por ter se lembrado de mim, para a gente poder conversar. Então, ótimo. Me conta um pouquinho aqui, Lorena. Você escolheu o Mini High School, que acontece no Canadá, por qual motivo? O que te chamou a atenção para escolher esse programa? Eu lembro que quando eu procurei a Central para poder escolher o tipo de intercâmbio, eu já estava um pouco desacreditada de conseguir fazer o intercâmbio ainda no ensino médio, aquele intercâmbio em que você, de fato, vai ter uma experiência do ensino médio no exterior. Porque a escola onde eu estudava não permitia que eu validasse o meu semestre no exterior como um semestre ali. Então, eu teria que voltar um ano na escola. E, na época, conversando com os meus pais, pensando no meu plano naquele momento, era uma coisa que não era viável, que não fazia parte dos meus planos. Então, eu fui à Central para ver outras opções, assim, outras possibilidades de intercâmbio. Então, um intercâmbio para estudo de idiomas, talvez estudar inglês, outras opções que talvez vocês já até tenham falado aqui. Outras possibilidades fora do high school, porque só para a gente relembrar um pouquinho, o high school é um programa que acontece durante um semestre ou um ano letivo, normalmente, né? Sim. Às vezes a pessoa vai até para fazer o high school inteiro, mas é comum fazer um semestre ou um ano letivo. Mas existe essa opção, né, essa cerejinha aí do bolo, que é o Mini High School, que ele acontece nas férias do ensino médio. Então, vai ser normalmente dezembro, janeiro, ou novembro, dezembro e janeiro. E aí, você não vai ter que convalidar nota nenhuma, porque você estará de férias no Brasil. Então, é muito mais pela experiência, né, do high school, um pouquinho mais curta, durante as férias, mas que não vai interferir na escola do Brasil, não é isso? Exatamente. E, diferentemente dessas outras opções de intercâmbio, que com certeza são muito legais, muito válidas também, é algo que você só pode fazer naquele momento, porque é aquela fase do high school, quando você está ali no ensino médio, enquanto um curso de idiomas lá fora você pode fazer em uma outra oportunidade, pode fazer mais novo, pode fazer mais velho. Eu queria aproveitar enquanto eu estava no ensino médio para ver como que era o ensino médio no exterior. Então, como que são as disciplinas? Será que é parecido com High School Musical? Não sei se eu tô delatando a minha idade aqui, mas eu queria ver como que era essa troca, as experiências, a matéria, essa vivência mesmo do dia a dia do ensino médio, de uma high school fora. E é legal você falar isso, muito bom você falar isso, porque o programa de curso de idioma, ele pode ser feito em qualquer idade, né? Pode ser feito até quando você tiver 80 anos, a gente já até falou sobre isso aqui em outro episódio. Mas, assim, o high school, ele é muito específico, porque é uma época muito legal da vida da gente, né? Então, você vivenciar a escola, né? Os escaninhos, né? No exterior tem muito isso, você vai poder falar. Eu achei o máximo ter meu escaninho. Eu me senti dentro de um filme só por ter o meu escaninho lá, bonitinho. E ver também a estrutura, ver como que as matérias são apresentadas, a escolha ou não de disciplinas. No Canadá, que foi onde eu fiz, eles costumam fazer 4 disciplinas num semestre e 4 no outro. Então, já tem aquela noção de semestres e não de anos. Pelo menos onde eu estudei foi assim. Então, tudo foi muito interessante, tudo foi muito diferente pra mim. E com certeza é uma experiência que é daquela fase. E por isso que quando eu cheguei à Central e você me falou que, mesmo eu tendo menos tempo disponível, ali 3 meses disponíveis,
eu poderia ter essa amostra, esse gostinho do que era o high school no exterior, eu achei que foi o programa que realmente me serviu perfeitamente. Aí seu olho brilhou. Foi. Né? A gente encontrou uma solução para o que você queria, que ia caber direitinho para o que você queria. Isso. Mas conta um pouquinho, primeiro, então você está falando o porquê dessa escolha, né? Mas conta para onde você foi, né? A cidade que você foi e quanto tempo você ficou de fato, né? Porque você pode fazer 1, 2 ou 3 meses. Sim, eu fui em novembro e eu fiquei até janeiro, então foram 3 meses de duração. Eu fui para Abbotsford, tem que falar de um jeito bonitinho, que fica no Canadá. É uma cidade que fica perto de Vancouver, se a gente for pensar ali, né? Porque o Canadá é bem grande. Então, 1h30 de carro, que seria de Vancouver. E eu fui durante o frio para justamente ter uma experiência diferente do que eu tenho aqui no Brasil. Vi neve, curti neve, sofri com a neve também, que a gente percebe que no dia a dia é outra história. Eu fiquei hospedada numa host family que me acolheu muito bem. Eu lembro a papelada que eu tive que preencher falando sobre os meus interesses. Praticamente, assim, um autoconhecimento para poder me apresentar. Exatamente. E o match foi perfeito. Era uma família que tinha muito a ver comigo. Até hoje eu mantenho contato com eles. Que legal, não um diário, né? De ficar mandando mensagem, mas criou esse vínculo. Sim. Quando eu fui, eram 2 filhos que a família tinha. E aí, agora ele já tem outra menina. Então, sempre que tem grandes eventos, né? Agora, eu formando, eu devo mandar mensagem também. Sim. A gente mantém esse contato. E era uma família muito incrível, assim. Foi um match bem feito que aconteceu ali. A leitura do meu dossiê, a leitura do dossiê da família. E um match que deu muito certo, que eu me senti muito acolhida. O programa do Mini High School no Canadá é um programa onde você fica em uma casa de família, né? Estuda em uma escola de ensino médio, mora com essa família, vai te introduzir ali na cultura. E para a gente poder fazer esse encontro, né, de perfis, o estudante vai preencher uma série de documentações para a gente, que a gente chama de dossiê, o dossiê da sua vida, né? Parte médica, parte escolar, tudo que você gosta de fazer, qual foto, comida você tudo. não abre mão? Eu fiquei tipo, não sei, deixa eu pensar. Pra gente tentar fazer esse encontro, né, o melhor possível através dos nossos programas. Então, fico muito feliz de escutar, né, que esse encontro foi legal, deu certo, que você foi bem recebida na cidade, né? E na escola? Como é que você foi recebida na escola? Era uma escola que recebia mais intercambistas, né? Tinha muita gente de fora, além dos locais, dos canadenses. Como é que foi essa recepção na escola? Essa cidade já era uma cidade menor, então a escola também era menor, conversando com colegas que fizeram intercâmbio também no Canadá, mas sei lá, em Victoria, dá pra ver a diferença de dimensão. E eu gostei muito disso, porque eu me sentia... Mas até que não é tão pequenininha, né? 140 mil habitantes. Ok, tá. Pro Canadá não é tão pequenininha assim, é estruturada, né? Você achou que tinha estrutura? Sim, tinha estrutura, mas eu, morando aqui em Belo Horizonte, eu senti um ar bem mais cidade de interior, que eu gostei disso. Então, eu tinha muito mais contato com a natureza, tinha uma fazendinha no meio da cidade, tinha gente que morava em cidades próximas também. Então, foi um ponto bem positivo pra mim. E a escola também, eu achei que era uma escola menor, eu me senti especial, assim. Embora tivesse, sim, houvesse outros estudantes intercambistas. Quando eu cheguei, eu era a única brasileira, acho que na escola. Depois, outros dois, também pela Central, chegaram. Eu fui em novembro, acho que os outros foram em dezembro. E aí, né, éramos nós 3 de brasileiros e só. E contato com outras pessoas de outros lugares, muitas pessoas da Ásia também. E tem essa organização dentro da escola. Eu me lembro que a gente tinha aula de inglês voltada para os estudantes internacionais. Teve um dia que teve uma excursão para Vancouver, organizada para poder ver as luzes de Natal em Vancouver. Então, tinha essa acolhida especial dos estudantes internacionais, mas, ao mesmo tempo, eu me senti especial também por ser internacional. Eu acho que a Abbotsford é uma escolha muito interessante, porque é isso, você tem... esse contato com a cultura local, né, de uma forma mais efetiva, assim, porque tem gente de fora, mas não é uma cidade lotada de estrangeiro, né, de turista, como é Vancouver, que é uma cidade incrível também, né? Mas você tá próxima a uma grande cidade, você tá próxima a um grande centro, super cosmopolita, mas para o seu dia a dia ali, né, para você se sentir isso, você se sentir parte
né, do lugar, da cultura, enfim, das pessoas. O fato de Abbotsford ser aí uma cidade menor é muito legal para o intercâmbio, né? E ter essa proximidade com Vancouver. Eu gostei bastante disso. A cidade, embora ela fosse pequena, então pudesse caminhar, também tinha ônibus, tudo isso era muito fácil. Tinha um centro esportivo que eu ia para poder andar esqueci como é que fala, de patins, para patinar no gelo. Ai, que delícia. Coisas bem diferentes, assim. Eu sonhei muito com isso, em viver isso cotidianamente. Lá estava eu, um belo dia andando sobre as águas, né, do lago congelado da cidade. Incrível. E essa proximidade com Vancouver realmente é perto. Acho que é mais perto para quem dirige, para quem tem carro, porque aí fica do lado. Mas eu lembro que tinha também um trenzinho, né, que fazia essa conexão, principalmente nos dias de semana. Era bem tranquilo de fazer essa ida e volta. Mas, eu falo assim, tinha esse trem que fazia essa conexão direta durante os dias de semana. E durante os finais de semana tinha que pegar, acho que 2 trens. Mas era algo que era possível fazer. Eu fui algumas vezes a Vancouver. Não vou ali jantar e volto, né? Mas para poder passar o dia ou o final de semana seria possível. Sim. E na escola, lá era uma escola com 4 matérias, né? Isso. E como você não precisava fazer nenhuma matéria acadêmica, eu acredito que você deva ter escolhido coisas diferentes, né? Porque é uma escola multidisciplinar, oferece matérias acadêmicas e matérias técnicas, né? As escolas no Canadá são assim, o que é muito interessante, porque você tem muitas matérias diferentes do que a gente tem aqui. O que você escolheu fazer? As 4 matérias que eu escolhi foram Educação Física, e aí lá eu fiz o curso de formação de First Aider, que seria primeiros socorros, alguma coisa assim. Foi bem interessante porque éramos eu e uma outra menina e só meninos na turma, o que fez com que a gente se aproximasse, assim, de cara. E legal. Foi muito legal, sim. Além disso, eu fiz uma aula Você nunca imaginou fazer uma coisa dessa aqui, né? Não, eu nunca fiz curso de primeiros socorros, o meu deve ter vencido, mas os conhecimentos ainda estão aqui. Foi muito interessante, eu gostei. E depois tinha até que fazer uma prova para poder receber, como se fosse a carteirinha, assim, oficial, assim. Olha. E aí, lá fui eu fazer a prova. Achei chique, eu gostei. Não era só ficar jogando bola, não. Mas chique. Teve a parte teórica também. Eu também escolhi fazer um curso de artes. Na época, eu pensava em fazer arquitetura. Cheguei a começar o curso de arquitetura. Percebi que não era pra mim. Hoje, eu faço direito. Mas na época, eu pensava muito em fazer arquitetura. Queria ter um pouco mais de contato com artes. E fui fazer. Lá eu tive o meu primeiro contato com pottery, que é aquelas coisas de cerâmica, assim, que estão mais na moda agora. Eu fui um caos. Eu começava tentando fazer um vaso, aí quando eu achava que tava indo bem, aí saía, né? O trem fica tão fino que ele arranca, aí eu falava, não, vou fazer então um pote, vou fazer um prato. Mas eu voltei pra casa com, tipo, um pires e um bowl meio disforme, assim, pra poder contar a história. Você conseguiu, né? Tem um eu objeto pra mostrar que você tentou. Agora, imagina isso em uma escola de ensino médio. Sim, hoje em dia tem gente que faz aqui, né? Acho que tá crescendo esse contato com artes manuais, esses hobbies um pouco mais manuais. E eu vejo gente fazendo, eu falo, eu já fiz no Canadá, eu sinto super chique. E como isso é interessante das escolas, né? Nesses lugares onde as escolas são multidisciplinares, que você pode colocar a mão na massa, experimentar e talvez descobrir um talento, né? Descobrir uma coisa, ou um hobby mesmo que você vai levar aí pela vida, né? Que você tem a oportunidade de fazer. Porque a escola aqui é muito acadêmica, então talvez não tenha essas oportunidades, né? Sim. E lá eu lembro também, não foi só pottery que a gente viu na aula de arte, teve outras atividades também. E teve um dia que a gente foi ao museu. Eu adoro esse tipo de programa, assim, de excursão, quando eu tô no museu e tem visita guiada, eu já amo. Então, eu falei, nossa, na aula, no horário de aula, eu vou fazer uma excursão pra ir ao museu. Pra mim, eu só tô no lucro aqui. A gente foi ao Museu de Arte da cidade. E eu acho muito interessante essa visão um pouco mais interdisciplinar, um pouco mais aberta da formação acadêmica. Exato. Acho que aqui eu tava mais focada no Enem, por óbvio. E aí, depois, lá, nas minhas férias, né, eu pude ter contato com outras coisas que também fazem parte da sua formação no geral. É uma formação mais ampla, né? É uma formação mais ampla. E aí você, então, escolheu primeiros socorros, que era dentro de educação física, né? Isso. Artes. Inglês, porque eu estava lá com esse principal objetivo de melhorar o meu inglês, de me sentir mais à vontade, de me sentir mais confiante.
Então, eu participava da aula de inglês, não só... Acabei de pensar que tinha uma aula extra de inglês também, que era para os estudantes internacionais. Sim. Mas essa que eu peguei como matéria mesmo era com os colegas. Então, a aula, igual a gente teria no Brasil, de interpretar um texto, de ver, escrever uma redação, essa forma, figuras de linguagem, essas coisas mesmo. E a última matéria que eu peguei foi francês. Eu gosto muito de línguas, como você pode ver. Quando eu decidi fazer o intercâmbio, eu ainda não tinha começado a fazer aulas de francês. E eu decidi começar a fazer as aulas para poder acompanhar a turma no intercâmbio, porque eu fui no 2º ano do ensino médio, então as pessoas não estariam no francês básico, né? Então eu falei, vamos lá, vou chegar, pelo menos saber alguma coisa antes para conseguir acompanhar. Porque a maioria das escolas lá no Canadá tem francês como segunda língua, né? Como uma opção. É um país bilíngue, embora aquela região em si não seja francófona, eu acho que eles incentivam muito isso. Muito. Então, chegando lá, eu consegui acompanhar as aulas, eu fiquei muito feliz. O pessoal elogiava super o meu sotaque, porque eles falavam merci, em vez de falar merci. E olha que meu R nem é do mais cravado na garganta, assim. E é engraçado pensar, eu tava refletindo sobre isso. Hoje eu dou aulas particulares de francês. E foi esse intercâmbio para ir pro Canadá que me fez começar a fazer aulas de francês, sendo que a relação ali não era tão direta. Então, foi ver essa oportunidade de estudar francês num país que é bilíngue que me fez falar, não, acho que agora é o momento de abraçar essa oportunidade, começar a aprender e chegar lá para conseguir mesmo aproveitar e seguir as aulas. Eu lembro que eu cheguei lá e... Porque desencadeou uma série de coisas, né? Abre a cabeça da gente, né? Vai mostrando novos caminhos, novas possibilidades. É muito interessante isso do intercâmbio, né? Além do idioma em si, né? De você aprimorar ou, enfim, melhorar, né? Ganhar um novo idioma, no caso, até o francês, né? Para além disso, também abre muitas janelas, muitas outras possibilidades, né? Você também conhece muita gente de fora, que pensa diferente, que tem alguma coisa ali para te acrescentar. Então, assim, o intercâmbio tem... Eu sou fã. Eu sou muito fã. Também. Depois que a gente vai, fica mais fã ainda, né? Com como certeza. que estava seu inglês quando você foi? Isso é uma informação importante, porque tem gente que fala, nossa, não tem nada de inglês. No Canadá, por exemplo, eles têm o inglês como segunda língua para o estrangeiro ali, English as the second language, né? Que é uma aula de reforço ali para o estrangeiro. Então, eles dão uma ajuda para quem não está com inglês tão bom, né? Como é que estava o seu inglês? O meu, sem falsa modéstia, assim, o meu inglês eu considero que já estava bom. Eu já conseguia me comunicar, eu já tinha aquele certificado do FCE, o First Certificate, sei lá. Eu já tinha algum certificado aí de inglês. Estava num intermediário, assim, pra cima. Sim. O grande baque pra mim, se eu for ser sincera, foi perceber algumas nuances de pronúncia que, assim, passavam completamente despercebidas por mim. Eu lembro que o meu host, né, o pai da família onde eu fiquei, ele falava que eu falava Brazilian English, para poder falar do meu sotaque, né, sempre com carinho, com essa intimidade que a gente criou. E aos poucos eu sinto que eu fui melhorando a minha pronúncia. Teve um caso também específico, eu sou católica, a família é ainda protestante. Ele me perguntou minha religião, aí eu falei, I'm Catholic. Eu falei alguma coisa assim, que seria o certo Catholic, sei lá, tipo, não tão marcadinho. Sim. E aí, ele começou a rir, eu fiquei, nossa, ele tá rindo da minha religião. Aí ele falou, não, tipo, não é isso, sabe? Então, acho que essas nuances de pronúncia foram a principal virada de chave que o intercâmbio me trouxe, de ter esse contato no dia a dia e de perceber, porque, querendo ou não, falando aqui no Brasil, às vezes a gente conversa com outros brasileiros que também falam inglês e naturalmente... falam... Com o sotaque. Tem as mesmas coisas, né? Os mesmos vícios. Os mesmos vícios. Eu sempre vou ter sotaque. Eu acho que eu ressignifiquei muito isso. Que o sotaque fala da onde que eu vim, fala da minha origem e traz uma interessância, não sei. Mas questões de pronúncia a gente tem que ficar atento pra gente não falar... O problema é que os que eu pensei agora todos dão duplos sentidos que não convém aqui nesse momento. Mas vários erros várias frases que eu falei e que às vezes uma amiga minha falou, o quê? Não é isso que você tá querendo dizer, né? Que você tinha certeza que tava certo. Na minha cabeça tava certíssimo. Alguns casos, lembrei uns casos mais ok pra poder contar. Eu lembro que eu cheguei e levei uma plantinha pra família.
E aí, eu falei que tinha que water, they yes, they no. Seria, tipo, você tem que regar, tipo, dia sim, dia não. E aí, isso no primeiro dia, eu tinha acabado de chegar, a minha host me olhando, tipo, o que é day yes? O que é day no? Tipo, o quê? Aí day yes means day with water. Tipo, day yes, day com água. Day no, day sem água. Ela, tipo, tá. E aí que eu aprendi como que falaria isso em inglês. Teve uma amiga que eu falei, não, porque eu sou muito 880. Não, mas aí você conta como é que fala quê? isso em inglês. Conta pros telespectadores. Aí você vai falar o day yes, day no. Você vai falar o each other day ou every other day. Tem outras formas de você falar. E o 880, que seria uma pessoa que é 880, de extremos. Eu não sou mais tão extrema, não, mas porque eu usei isso pra poder falar. Eu falei que eu era 880, a pessoa ficou me olhando, tipo, o que você quer dizer com isso, tá? Você Lorena. E aí, lá se diz que você vai de 0 a 100. Então, to go from 0 to 100. Então, essas são as... Viu? Aula diferenças. com Lorena, adorei. Eu passei perrengue, você não precisa passar perrengue, você pode chegar falando bonitinho. Alguns precisa passar, né? Não tem jeito. Acho que faz parte também, desculpa. Hoje em dia a gente vê muito curso pra poder aprender as coisas, e eu acho que o intercâmbio vai na contramão disso também. Eu não quero parecer hipócrita, né? Porque eu também fiz o curso de inglês pra ir lá, mas... Eu acho que essa forma claro, a base é importante, né? Sim, mas essa coisa de se lançar e aprender fazendo, aprender na marra, eu acho que também é importante, assim. A gente se lançar, aprender, sei lá, andar de bicicleta andando, aprender a fazer as coisas no tranco, eu acho que também tem seu valor. E o intercâmbio instiga isso, a você se abrir e se jogar. É isso. Sair da zona de conforto. Sempre. Sair da zona de conforto. Agora me fala as atividades que a escola propunha para vocês intercambistas. Assim, o que vocês faziam de diferente? Tinha atividades culturais, sociais, né? Nos finais de semana, ou enfim, alguns finais de semana. Como é que era isso? Atividades voltadas para os intercambistas, a que mais me marcou foi essa viagem para Vancouver e o curso de inglês. No curso de inglês sempre tinha algumas atividades, não era um curso muito... Vamos agora conjugar o verb to be. Eram aulas em que a gente conversava com as pessoas, a gente tinha a oportunidade de falar da nossa própria cultura e ter essa troca mesmo de experiências, de bagagem, já que cada um vinha de um lugar. Mas a escola em si, ela tinha atividades não só para os intercambistas, mas para o público em geral, que eu achei bem interessante. Tinha como se fossem umas Olimpíadas na época do Natal, que tinha uns grupos específicos, e aí tinha o dia que todo mundo tinha que ir de verde, tinha o dia que todo mundo tinha que ir de azul. Essas coisas parecem meio bobinhas, mas que fazem a gente se sentir parte ali da turma, né? Porque você tá sabendo que você tá no time tal. Acho que isso é bem interessante. Tinha um grupo nessa faculdade que era um grupo de meninas e tinha tanto atividades de cunho social, então de voluntariado. Eu lembro que a gente foi um dia fazer aqueles cookies de Natal. Sempre sonhei fazer isso, sempre vi em filme. O resumo do meu intercâmbio é eu realizando sonhos que eu via. Que você desejava. E aí eu estava do outro lado da tela. Mas aqueles cookies de Natal, assim, a gente decorou os cookies um dia. Teve um evento que a gente se reuniu para poder fazer isso. E a gente distribuiu esses cookies e também outras coisas de alimentação e tal para a população de rua na época do Natal. Então, teve isso, teve outros eventos organizados para as meninas desse grupo, roda de conversa. Então, tinha esse grupo na faculdade que não era voltado para os intercambistas, mas que também super me acolheu. Mas que você podia participar, né? Com certeza. Sim. Tinha, eu A acho viagem para Vancouver vocês fizeram para passar um fim de semana? Não. Foram esquiar? A gente foi e voltou no mesmo dia, pelo que eu me lembro, não teve essa opção de ficar lá. Até porque... Talvez por a gente ser menor de idade, eu não sei se essa era uma questão também. Ficar com a escola, né? Eu digo assim. Ou teve alguma viagem de esqui que vocês puderam ir? Provavelmente tem na escola e eu não fiz. Eu tenho um probleminha no joelho, eu confesso que não era uma possibilidade pra mim, mas só pra dizer que eu não duvido que tenha na escola, porque é uma coisa muito cultural deles. Eles também adoram essas coisas de hiking, de montanhas. Lá pertinho tem as Rocky Mountains, na divisa com os Estados Unidos. Então, com certeza tem muita atividade assim. Confesso que eu não sei se a escola em si organiza, porque infelizmente eu não podia fazer esse tipo de programa.
Mas essa viagem para Vancouver foi bem legal. E a gente foi ver as luzes de Natal essa que vocês foram ver as em luzes Vancouver. de Natal. E o frio? O que você achou da temperatura, assim? Porque muita gente fica preocupada. Nossa, Canadá, será que vai estar muito frio, né? E a região de British Columbia, da Colômbia Britânica, é onde tem o melhor clima. Então, no inverno é frio, obviamente, mas não é um frio tão insuportável. Ou não? O que você achou? Eu achei bem tranquilo até. É engraçado porque no início, eu cheguei em novembro, aí vai começando a esfriar. Aí deu, sei lá, 8 graus, você tá achando muito frio. Aí a temperatura cai, quando volta 8 graus, você tá, gente, mas cadê? Churrasquinho? vamos pra praia. Então, acho que a gente vai se acostumando com a temperatura também. Imagino que outras partes do Canadá sejam muito mais frias, então menos 40, aqueles vídeos que a gente vê na internet de neve, não é isso não é isso que te espera em Abbotsford. Na verdade, lá vai ter uma chuvinha chata. Quando eu fui, nevou, mas era, assim, excepcional. Eu acho que foi porque eu tinha muita vontade mesmo de ver neve. E aí eu dei sorte, porque não costuma nevar lá, não costuma ser frio a esse ponto, não sei explicar. E eu acho que o dia a dia com a neve é um pouco mais complicado, mas do jeito, nos moldes que foi no meu intercâmbio, que foi um pouquinho de neve a ponto de a cidade ficar super feliz, não foi uma neve que me atrapalhou a viver, foi uma neve que trouxe mais emoção pra vida, isso com certeza. Eu lembro o dia que eu pedi pro meu host me levar pra um aniversário e tava nevando. E aí eu me senti super mal, né? Porque ele ia dirigindo e tava nevando. Aí eu fui falar com a minha host, né, a mãe. Será que tem problema? Ela falou, ele tá super feliz, tá falando com os amigos dele que ele vai dirigir na neve, parecendo criança. Então eu acho que era muito feliz. Pra eles é um evento também, né? Porque não costuma nevar lá, né? Mas essa chuvinha, eles falam, né? Eles brincam, falam Vancouver, né? Nessa época, porque dá essas garoas e tudo, mas nada que te atrapalha a fazer as atividades, a sair. Você saía depois da escola, algum dia? Tinha alguma festa, algum encontro, algum restaurante? Como é que era? Você fez amizade com os locais, com outros internacionais? O que vocês faziam para se divertir fora a escola? A escola acabava, acho que 3 horas da tarde, mais ou menos, geralmente. E aí, na primeira semana, a minha host falou, olha, você pode fazer o que você quiser, mas quando o sol se pôr, você tem que estar de volta. Aí eu percebi que o sol se punha 4 horas da tarde. Aí eu fui negociar com ela, falei, olha, não tá dando tempo de fazer nada depois da escola. Então, geralmente, depois da aula, o que eu fazia era passear. Então, fazer algo como se fosse uma trilha, porque lá em Abbotsford, a forma como eu vejo, aqui tem uma ilha, aqui em Belo Horizonte tem uma ilha onde é floresta, onde é verde. Lá, qualquer esquina tem um corredorzinho com floresta, assim. E aí, quando você vê, você vai se levando pela natureza até os maiores parques que também existem. Então, eu gostava de passear, fazer esse tipo de programa com alguma amiga. Tinha um shopping lá, eu não sou a maior fã de shopping, assim. Mas tinha um shopping, às vezes você quer, às vezes tá frio. Sim. Um dos meus lugares favoritos era o Mill Lake, que é um lago com um parque. Aliás, tem mais de um shopping lá, acabei de lembrar do outro também. Tem cidade normal, tem cinema, tem museu de arte, tem coisa pra poder fazer. Tem restaurantes também, mas eu amava comer na casa da família. Sim, porque era um momento em que eu me sentia parte da família. Até depois eu vou mostrar aqui, mas até inventar de cozinhar lá, eu cozinhei, coisa que eu não fazia muito. E sobre as amizades, eu dei muita sorte, assim. Boas pessoas que cruzaram o meu caminho. O grupinho que a gente formou lá, as meninas me incluíam muito nas atividades que elas faziam. E confesso que a gente não era muito de sair, assim, de ir pra festa. Não sei se muito pela idade também, não sei. Sim. Mas era mais de encontrar na casa das pessoas. E eu confesso que eu gosto mais assim. Então, de ir pra casa de uma delas. Pra você, né, Lorena? E uma festinha do pijama, ficar assistindo ao Grinch antes de dormir, porque tava na época do Natal. Ficar conversando, música. Até eu tava arrumando pra vir pra cá, eu me lembrei de uma música que a gente zoava até, que é uma música de zoeira mesmo, assim, chama Wi-Fi Wife. Não é música que era famosa nem nada. Mas que a gente ficava brincando entre a gente. Né? Marcou o intercâmbio, aquele momento. Exatamente. E foi isso, assim, eram mais esses encontros mais íntimos, assim, mais casuais nas casas umas das outras.
E a minha host sempre incrível, me levava, porque às vezes algumas pessoas, como eu disse, moram numa cidade vizinha, tem lá, eu acho que é Chilliwack, chama, sei lá. Sim. Que morava perto, e ela sempre se esforçava pra fazer com que eu aproveitasse essas oportunidades, porque sozinha eu não iria. Vivências, né, com os amigos. Isso. Enfim, vivenciasse a cultura. Porque, na verdade, o intercâmbio de high school, ele é muito mais isso, né? Sim. É essa vivência mais profunda na cultura mesmo. Sim, eu fui a um escape room também. É porque eu lembrei que um outro programa diferente, eu fui a um escape room pela primeira vez. Isso foi super legal, porque meu cérebro tendo que pensar em inglês, como que eu saía dali, resolvia. Escape rooms são essas propostas que tem tipo um enigma pra você descobrir, e aí o jogo é tamanho real, assim, né? Você tá ali, tem que descobrir os enigmas pra poder ir saindo de uma sala a outra. É um pouco essa proposta. Foi bem legal também. Você estava lá vivendo como se fosse um deles, né? Como se fosse uma canadense, que essa é a proposta, né? Mesmo sendo um tempo menor, eu acredito que você deve ter saído de lá com um gostinho de quero mais, né? Não, foi fácil. Mas você conseguiu fazer esse mergulho na cultura, né? Aproveitando isso, eu queria saber assim, o que você acha que tem no Canadá, né? Que você viu no Canadá, que você vivenciou no Canadá, que você acha que é uma coisa muito típica deles, assim, que não tem em outro lugar, sabe? Algo que você vivenciou, que você viu, que você acha que... Pode ser um momento que ilustre? Claro. Eu fui ao centro esportivo da cidade com a família. E um momento específico que me chamou a atenção foi que a gente estava na piscina. E aí eu olhei pro lado e tinha uma moça de burkini. E eu do lado, eu tava com biquíni brasileira, biquíni normal. E aquilo não era motivo nem pra eles me olharem, nem pra eu olhar pra eles. Ninguém tava se estranhando. Era tudo com muita naturalidade. Então, quando eu penso no Canadá, eu penso nessa naturalidade diante da diversidade. Eu imagino que por ser um país com uma imigração mais recente, eu acho que essa diversidade, não sei, ela tá mais viva e ela tá mais natural. Então, o que mais, obviamente não foi só esse momento, mas eu acho que ele ilustra muito bem essa convivência de valores diferentes, de sentimentos diferentes, não sei, no mesmo espaço. E pra mim isso define o Canadá, essa impressão que eu tive dele. Eu acho que você definiu super bem, porque realmente isso. O Canadá, eu também, quando estive lá, eu tive muito essa sensação, né? De que é um caldeirão cultural. Sim. Tá aberto para várias pessoas de várias culturas, né? Você vê muita gente diferente ali. E é isso, todo mundo convivendo, né, pacificamente, enfim, com respeito. Eu senti muito isso no Canadá também, é uma mistura, sim, assim, um pouquinho de cada lugar do mundo, né? Lorena, eu fiquei sabendo que você separou um objeto do seu intercâmbio para mostrar pra gente. Eu não sei qual que é o significado, você vai me contar, né? Contar pra gente. O que é isso? Alguém já trouxe algo parecido com isso? Me pediram para trazer. E eu peguei esses objetos de cozinha, de medir as quantidades. Foi um presente, assim, de despedida, não sei, que a minha host me deu. Porque uma descoberta que eu fiz lá foi a culinária. Embora eu continue bem ruim na cozinha. Mas era uma coisa... essa vontade de cozinhar? Sim, porque a mãe, ela ficava cozinhando e me colocava pra poder cozinhar junto. E aí mas eu não sei fazer nada. Ah, você sabe... ela até falou, rape the cheese. Mas enfim, ralar o queijo? Sim. E aí eu comecei ralando o queijo. Quando eu vi, eu já tava fazendo um pouquinho mais. Então, quando eu penso no intercâmbio, eu me lembro disso. Dessa oportunidade de ter um contato, assim, com a cozinha e tentar me aventurar um pouco mais. Mas continua cozinhando? Deu uma melhorada? Eu faço um macarrão com molho pronto. Com queijo ralado, maravilhoso. O auge da minha carreira de chefe foi no Canadá, entendeu? Ela fazia tudo e incluía a gente, tipo, to bake também as coisas. Ela fazia sempre uma versão um pouco mais saudável de um cookie. Então era um cookie de aveia e ficava tudo gostoso. Então, esse é o objeto que eu trouxe. Acho que é inesperado para alguém que faz intercâmbio trazer um objeto de cozinha, mas são os medidores que ela me deu para me incentivar a continuar. Eu não continuei, mas deveria. Adorei. Agora, para quem quer fazer intercâmbio, assim, qual dica que você daria, né? Para quem tá com um pouco de medo, enfim, por que você acha que o mini high school vale a pena?
né, da pessoa vivenciar. Eu sei que você já está contando aqui muita coisa legal, mas assim, Sim. qual dica você daria para quem quer fazer um mini high school? Eu acho que um medo que as pessoas podem ter, talvez seja essa questão de ir sozinho, de estar sozinho numa situação. Então, a gente está no ensino médio, a gente é novinho. Foi a minha primeira viagem completamente sozinha. Eu já tinha viajado, mas com, às vezes, excursão da dança. Então, sozinha, eu no mundo, foi a primeira vez. E eu acho que a minha dica é que isso faz parte e isso é muito bom. Eu acho que ter medo é normal, só que apesar do medo, a gente tem que agir. Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre os meus medos que ainda me impedem, de alguma forma, de viver ao máximo a vida que eu gostaria de viver, de lutar pelas coisas que eu acredito, correr atrás dos meus sonhos. E, infelizmente, as coisas podem dar errado. Não tem como você garantir pra ninguém que te procura lá que vai dar tudo certo, que eles vão ser super legais, que eles vão fazer vários amigos e que vai ser inesquecível. Infelizmente, pode ser que não. Sim. Mas eu acho que ir com uma agência já traz uma segurança, igual tem a questão do dossiê que é feito, tentar achar um match para uma família. Pode ser que chegue lá e aí você não se dê bem com a família, pode ser, mas você vai poder também contornar isso. Eu nem Tem dei como muito... trocar, né? Sim, eu nem dei muito foco a isso, porque eu não me lembrei disso antes, mas tinha uma outra intercambista que morava lá junto. Eu não me dei muito bem com ela e, olha só, até agora eu nem tinha falado nisso, porque a gente escolhe também o que a gente deixa ou não atrapalhar a nossa experiência lá. E olha que eu ótimo acho que conselho isso é pra maturidade, vida. né? Eu acho que isso ajuda a gente a ser mais maduro. Mas em termos de dicas mais práticas, pra não ficar só numa vibe meio coach, acredite nos seus sonhos, vá apesar do medo. Lorena, mas eu tô adorando, porque é isso. Você tá compartilhando aqui o que o intercâmbio te inspirou, tá nítido. Sim. Né? É porque Como foi um que isso divisor faz de a gente águas, crescer assim. também. Dicas práticas, eu acho que seria tentar desenvolver a língua o máximo possível antes de ir. Porque se você quer ter relações profundas com as pessoas, você precisa de contar histórias. E, às vezes, é um tempo verbal dentro de um tempo verbal. E você tá contando um caso dentro de um caso. E vocabulário também. E é lógico que lá você vai poder desenvolver isso. Mas quanto mais ferramentas você tiver para poder se inserir, melhor. Então, se você não fala nada de inglês e tá inseguro com isso, vê o quanto que você consegue aprender antes de ir. Eu também não falava francês antes de ir e acompanhei as aulas de francês. Sim. Então, eu acho que eu tenho alguma Se dedicou, moral para poder né? falar. Então, vê o quão mais longe você consegue ir para, chegando lá, você conseguir estar no máximo possível de espaços, de mesas, assim, para poder aproveitar. Porque se você já fala inglês, aí você vai para um cinema, você consegue assistir ao filme. Absorver o máximo de coisas, né? Sim, você consegue pegar uma conversa ali Exato. acontecendo, você consegue se colocar também, trazer a sua bagagem, trazer um caso, contar de você. Eu acho que essa é uma dica. E a outra é você ir aberto, porque não adianta você ir para um país que é mega diverso e querer encontrar ali uma coisa muito engessada. Eu sinto que tem pessoas que ficam aqui no Brasil e que têm uma cabeça muito mais aberta, que têm um coração muito mais aberto do que pessoas que viajaram, mas que ficaram em cada país procurando reproduzir a vida daqui. Exatamente. Você vai encontrar a comida típica lá ou você vai encontrar um McDonald's lá. Pode falar um McDonald's? Pode. Claro. A gente ainda não é patrocinado. Tá bom. Viu? Quem quiser patrocinar a gente, tá aberta a temporada, Nada né, contra Lorena? o McDonald's, inclusive. Mas você consegue experimentar uma coisa típica lá ou você consegue sempre ir ao McDonald's lá. Então, trazendo essa analogia para não procure só o que você já conhece lá. Procure se abrir para outras possibilidades. Então, mas recentemente eu estive no exterior, eu fiz um intercâmbio pela faculdade e não tinha forró lá. Eu adoro forró agora. Mas tinha outros tipos de dança. Virou forrozeira. Virei forrozeira. Uhum. Mas tinha outros tipos de dança. Então, que mais legal ainda que eu ir pra um outro lugar e nesse lugar descobrir um outro tipo, uma outra versão minha que eu não conhecia. É isso, experiência, né? Experiência de vida. É isso que a gente busca também no intercâmbio. Não adianta querer sair do Brasil e querer um lugar exatamente aqui, reproduzir a vida que você tem aqui, porque senão não vale nem a pena sair. E sabe não onde que isso me pegou? Muito. Foi na comida. Porque eu sou muito, eu não vou falar chata, eu vou falar seletiva. E aí, eu cheguei lá no primeiro dia, a minha host falou que era pizza. Aí eu falei, ótimo, pizza, não tem erro. Aí eu vi ela colocando um tanto de coisa dentro da pizza.
e corta. Eu não sabia falar nem português nem inglês, as coisas. E eu falei, gente, como é que eu vou fugir disso? Como é que eu vou jogar pro cantinho? Super sem graça. Eventualmente eu fui experimentando as coisas. E eu acho que é isso, a gente aprender a experimentar. Teve coisa que eu experimentei que eu não gostei de jeito nenhum. Eu falei, olha, isso aqui você vai me desculpar, eu não gosto. Mas aprender a pelo menos experimentar. Então eu acho que serve também de metáfora, talvez uma metáfora disso que eu quero dizer, assim. Se permitir sair do nosso arroz com feijão e experimentar o que eles costumam comer, o que eles costumam fazer, do que eles falam. E tá aberto a tudo isso. É isso, sair da zona de conforto. A gente fica brincando, né? Falando, ó, na zona de conforto nada mais cresce. Tem que sair um pouquinho, né? Para as coisas desenvolverem. O papo tá maravilhoso, mas a gente está chegando ao fim do nosso Pode Embarcar. E eu queria que, para finalizar, você resumisse o seu intercâmbio em uma única palavra. Descoberta. Muitas, né? Talvez descobertas, no plural, fique melhor. Descoberta. É porque realmente abriu portas, assim, o intercâmbio. Me tirou do lugar que eu sempre tinha ocupado e que eu achei, com crenças que eu tinha a respeito de mim. Me tirou e ali eu me vi como se fosse uma folhinha em branco. Calma, como que eu sou? E eu até escrevi um texto quando eu tava voltando falando os adjetivos que usam pra me descrever aqui nem sempre são os mesmos que me usam pra descrever no Brasil. E não é porque eu sou uma fragmentada, maluca. É porque ali eu tava descobrindo uma nova versão minha. Ali eu tava com uma agenda bem mais tranquila do que eu tinha no Brasil. Tinha mais tempo pra poder passear no parque à tarde, coisa que eu não podia fazer aqui no Brasil, naquele ritmo intenso. Então foi uma descoberta de um outro estilo de vida e de uma outra versão da Lorena. Eu acho que essas foram as principais descobertas, para além de pronúncia de inglês, de primeiros socorros. Isso tudo também fez muito parte, né? Mas tive a oportunidade de falar. Então, eu acho que queria fechar com essa mensagem, assim, que como que o intercâmbio serve para você se descobrir ou se redescobrir num outro lugar. Porque quando você isola ali algumas variáveis, você pode florescer, você pode desabrochar de uma outra forma e, lógico, né, trazer essa sua versão ou procurar a sua melhor versão em qualquer lugar que você estiver, inclusive, por óbvio, aqui no Brasil. Ótimo, Lorena, tá vendo, gente? Inspirador, né? Se você ainda não teve coragem de fazer intercâmbio, dá tempo. A única questão da gente ficar nessa conversa tão boa é que dá vontade de fazer intercâmbio sempre. Sempre que eu converso aqui, eu falo, eu quero voltar nesse lugar. O intercâmbio que eu fiz, dá vontade de ficar viajando sem parar. Eu tô pronta pro próximo. Que bom. Conte com a gente. Muito obrigada por essa conversa. Foi uma delícia escutar você. Seu olho brilha para falar de intercâmbio. Porque foi algo que mudou minha vida, assim, que me mudou que e que eu espero que possa marcar a vida de outras pessoas também. Então, muito obrigada por ter feito esse diagnóstico tão certeiro do match entre o que eu estava procurando e o tipo de intercâmbio que cabia, que encaixava, tanto com as minhas prioridades aqui da minha vida, né, acadêmica, quanto para essa vontade de mais. Ai, que bom, porque a gente ama o que a gente faz. A gente Isso também dá pra ver. Abrir o mundo, os horizontes para vocês. Muito obrigada. Então, a gente fica por aqui hoje com esse episódio mais do que inspirador, com a Lorena contando aqui a experiência dela no Mini High School no Canadá. Eu espero você no próximo episódio. Até mais. Obrigada. Pode Embarcar, o podcast da Central do Estudante.